aqueles que se dizem filhos de Adão, que se dizem irmãos nossos e não são. Esses irmãos, nós temos que discernir, nós temos que perceber. E como é que nós vamos saber se uma pessoa ela é Yaldim ou se ela é um filho da serpente? Porque o filho da serpente, irmãos, se nós permitirmos, eles nos devoram. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Entre esses encontros que introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, assim também esses se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente, mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi a daqueles. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino. Vamos pensar agora, irmãos, nas palavras que o irmão Romilson trouxe, porque provavelmente, como o irmão Romilson é uma pessoa de uma humildade muito grande, se ele não fosse o mensageiro, ele a nós não teria dito isso. Mas ele diz que ele é o mensageiro. Agora vamos pensar aqui no irmão Romilson. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conheci em Antioquia e Icônio em Listra. Que perseguições eu sofri! E não é esse também o fardo que nosso irmão Romilson carregou? Tanta perseguição, irmãos, que nós vemos no dia a dia. E de todas elas Yahweh me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Yahshua Mashiach serão perseguidos. Quanto aos homens maus, e o que, irmãos, que diz aqui? Irmãos, homens maus e impostores progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Nós todos estamos aqui hoje porque recebemos os vídeos do irmão Romilson, que nos trouxe uma mensagem, e é nessa mensagem que nós precisamos perseverar. Tu sabes de quem o aprendeste. Nós aqui, Bernardo, eu, a Dejanira, hoje nós falávamos aqui, todos nós fomos chamados para estar na Filadélfia através de vídeos do Romilson. Não sei se tem alguém aqui do nosso meio que foi ganho com evangelismo na rua. Todos foram trazidos através das palavras do irmão Romilson em vídeo. E na diz, desde a infância conheces as sagradas letras, elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Yahshua Mashiach. Toda a escritura é inspirada por Yahweh e é útil para instruir, para refutar. Olhem só, irmãos, por que está escrito essa palavra refutar? Para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Yahweh seja perfeito e perfeitamente qualificado para toda boa obra. Então aqui nós temos uma descrição desses homens maus, mas às vezes nós pensamos que esses homens eles estão lá no mundo, lá na Laodiceia, estão também. Mas o problema, irmãos, é que essas pessoas elas vêm estar no nosso meio. E muitas vezes, e como eu disse para vocês, essa semana assim acordei com o texto lá assim na minha mente, onde o Messias nos diz que é para nós termos cautela daqueles que vestidos como ovelha, por dentro são lobos, irmãos devoradores. Vocês acham, irmãos, que os lobos devoradores, eles têm um pouquinho de peninha de nós? Eles têm um pouquinho de amor por nós? Não, eles querem devorar a todos. É isso que eles fazem, os lobos, eles devoram as ovelhas. E às vezes, irmãos, nós somos muito bons, nós somos ingênuos, nós não sabemos lidar com essas pessoas que são impostores, estão entre nós, disfarçados, e eu digo para vocês, quanto mais essa aparência de piedade ela é presente,
mais a gente tem que desconfiar. Só que, né, irmãos, nós não podemos pecar contra irmãos se nós não temos visão. Nós temos pessoas entre nós, mas às vezes nós vemos coisas erradas ali na vida delas, mas nós não podemos julgar, nós não podemos condenar ninguém. Se aquela pessoa mente, se aquela pessoa diz coisas erradas, se aquela pessoa procede de maneira iníqua no nosso meio, e nós vamos tolerando aquelas coisas no nosso dia a dia. Só que, irmãos, uma coisa nós temos que fazer é discernir o corpo. E o que é discernir o corpo? É também perceber quem é quem. E tem um texto outro que eu queria ler com vocês. Olhem, irmãos, lá o que eu li antes, né? Que Janes e Jambres se opuseram a Moisés. E não tem essas pessoas que se opõem, elas vêm e se opõem, e nós vamos tolerando, nós vamos tendo amor, nós vamos perdoando. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com os devassos. Não me referia de modo geral aos devassos deste mundo, aos que são avarentos ou aos ladrões ou aos devassos deste mundo, pois então teríeis que sair deste mundo. Não escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso ou avarento ou idólatra, ou injurioso ou beberrão ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que são de fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora e aos julgará. Afastai o mal do meio de vós. Vamos pensar nessas pessoas que não são ialdins, que também nós temos essa mesma palavra lá em Apocalipse capítulo 3, que fala da igreja de Laodiceia, e nós temos também a igreja de Filadélfia, que diz que os que se dizem ialdins e não são. Está lá. Uma coisa que nós temos que fazer, irmãos, é tapar os nossos ouvidos para a palavra que essas pessoas dizem. Nesses vídeos, outro dia por acaso me veio o vídeo de uma irmã que tinha um nome lá, mas daqui a pouco ela começou a falar mal do irmão Romilson, dizendo coisas dele terríveis. Irmãos, na mesma hora eu desliguei. Por quê? Porque essas palavras, elas envenenam o nosso espírito. Uma serpente, ela tem o quê? Ela tem veneno. Agora nós achamos assim, que nós vamos ver esses vídeos que tem não sei quantas outras doutrinas ao redor, que falam isso, falam aquilo outro, e nós vamos conseguir ficar firmes na palavra de algo, mas nós ouvimos o que as serpentes estão falando, e gente que às vezes está no meio de nós, irmãos. Nós temos o Espírito Eterno, nós temos que discernir, nós temos que julgar todas as coisas. E, irmãos, e se alguma coisa não está bem, não é que a gente tem que ficar quieto, aquele irmão lá disse coisa que não devia, e nós todos ficarmos quietos e continuar deixando essa pessoa falar. Não, nós precisamos tomar atitudes sem medo e com coragem, porque nós, em nome de El Shammashia, nós vencemos, nós pisamos serpentes e escorpiões, e nós não precisamos ter medo deles, mas também não temos que ter pena. O que eu vejo às vezes, irmãos, é pena dessas pessoas, porque a gente vai querendo levar, e eles estão ali só para nos levar ao quê? Destruição e morte, porque é para isso que Satanás veio, para roubar, matar e destruir. E destruir quem? O corpo do Machia. Irmãos, nós não somos imunes ao veneno das serpentes, irmãos. Quando nós começamos a ouvir outros ensinos, nós acabamos ficando contaminados. Nos traz uma tristeza, nos traz uma dúvida. Nós não fomos chamados pelo Pai Al para ouvirmos aquilo que o irmão Romilson tem trazido, os ensinos dele. E na própria mensagem já está que nós precisamos perseverar até o dia do arrebatamento. Não é por acaso que todas as vezes ele profetizou o arrebatamento, porque é assim que o Pai Al quis. Mas nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos que as palavras que foram trazidas são verdade.
E nós não podemos ter dúvida disso. 1 Coríntios capítulo 11, 29 e 30. Esse aqui é bem rapidinho. É o contexto do partir do pão, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo. O que será que é discernir o corpo? Daí uns dizem, você não pode julgar, você não pode julgar, você não pode julgar. Mas irmãos, nós precisamos discernir sim. Nós acabamos de ouvir alguém mentindo descaradamente na nossa cara e nós vamos partir o pão com essa pessoa. Nós vamos trazer fraqueza e até morte para nós. Nós não podemos, irmãos. Nós estamos vendo o erro. Como é que nós vamos admitir aquilo? Depois os irmãos caem, assim como entram 20 por uma porta e são imergidos, daqui a pouco 25, 30 caem porque vão atrás de doutrinas, falsas doutrinas. E outro texto também, irmãos, prestem atenção nisso que eu vou dizer agora para vocês. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Hoje, inclusive, nós postamos, o Bernardo e eu, um vídeo que fala sobre o dom da profecia. Nós precisamos, irmãos, de visão. E o que é isso? É o dom da profecia. Nós precisamos sonhos, nós precisamos revelação. Por quê? Nós vivemos num corpo carnal, mas nós somos espírito. E sabemos que Satanás está tramando. Vocês acham, irmãos, que ele quer que haja o arrebatamento, que o Messias Yahshua encontre esse corpo perfeito, lavado e redimido pelo sangue de Yahshua, puro, como foi com as obras que Yahshua fez? Não, ele vai fazer de tudo. Então nós, irmãos, precisamos nos posicionar. E eu digo para vocês, por mim eu falo, por outros irmãos que eu conheço, o Pai nos dá visão. Mas aí por que está escrito aqui? Os olhos são a lâmpada do corpo. Quem são os profetas? Como eu disse, hoje foi postado um vídeo lá sobre a palavra profética, a importância dela. Olhem lá no canal, nós não monetizamos o canal porque nós não temos interesse nenhum em ganhar dinheiro, nós estamos aqui por amor à obra, assim como vocês, irmãos. Se nós não temos olhos para ver, as serpentes nos devoram. Desculpa, irmãos, dizer essa verdade assim tão cruamente, mas é isso. E lá ainda o Bernardo dizia, por quê? Porque se o povo que não tem visão, ele perece. Nós precisamos crer naquilo que o Pai nos mostra. Eu digo para vocês, eu já tive visão de duas pessoas em situações distintas que o Pai me mostrou coisas e eu fui ver depois na prática. Irmãos, aquilo que o Pai me mostrou era verdade e as pessoas mentem descaradamente. E aí nós podemos discernir, quando o Pai nos mostra algo, irmãos, nós temos que crer, nós precisamos orar, nós temos que vigiar, mas a vitória é nossa, só que nós precisamos nos posicionar. E aqueles que são olhos no corpo, irmãos, você não pode ficar calado. Eu conheço irmãs queridas que têm visão e não falam por quê? Porque tem medo de se expor, porque e se isso não for, isso e aquilo, e a igreja Filadélfia padecendo, porque o Pai mostra as coisas e os irmãos não compartilham, porque tem medo, porque tem vergonha. Nessa palavra que eu quero que os irmãos assistam lá sobre a profecia, nos ensina isso, irmãos, que nós precisamos começar a usar, e nós vamos ter vitórias, nós vamos crescer na profecia, e nós não vamos ser mais, irmãos, de modo algum destruídos pelas serpentes, porque eles estão aí, vocês sabem, irmãos, que eles são venenosos, e são astutos, e são mentirosos, e nos enganam, e quantas vezes Satanás manda mulheres que são serpentes para casar com Ialdins, e homens que são serpentes para casar com mulheres Ialdins. Para quê? Para fazer cair. E eu digo para vocês, as estratégias do inimigo são terríveis e são de todas as maneiras.
Só que como eu li lá no início, se o Pai Yahweh, ele está conosco e ele abre os nossos olhos, nós ouvimos a sua voz, irmãos, nós não vamos cair. Quero ler também para vocês, irmãos, um outro texto que ele é longo, mas é importante ser lido, tá? Vamos lá em Neemias, capítulo, lá no início da reconstrução do templo, nós tivemos lá muitos problemas. Por quê? Porque aqueles homens que eram Tobias e Sambalá, eles estavam lá para quê? Para inibir, para desanimar o povo, para tirar o povo da sua missão. E no caso, o nosso irmão Romilson, ele colocou os fundamentos. E ele disse em vídeo, eu já ouvi ele falando, todos podem lançar vídeos, todos podem profetizar, irmãos, falem aquilo que o Pai tem colocado nos corações, porque a edificação ela é do corpo. Inclusive, a gente sabe que o nome é o fundamento, e o nome de Yahweh e Yahusha é o fundamento da edificação. Mas agora nós estamos aqui, irmãos, trabalhando para que essa obra chegue a um bom termo, para que ela aconteça. Irmãos, prestem atenção, saber quem são as serpentes, reconhecê-las no meio do povo Yaldim e no nosso dia a dia. Quando nós estamos trabalhando aí no mundo, eu sei que nós temos no nosso Brasil, a maioria são filhos de Adão, muitos são descendentes de Adão. E quando ficarem na grande tribulação, vão todos voltar lá para o eterno. Mas existem as serpentes, estão aí, irmãos. Nós vamos confiar as pessoas que a gente vê que são serpentes, as nossas coisas caras da nossa vida, nós vamos contar para eles? Nós não podemos ter medo ou pena. Nós temos que ter uma atitude correta. Eles estão aqui no nosso meio para matar, roubar e destruir. Elas, depois, elas vão nos dilacerar, é isso que o Messias disse. Depois eles voltando vos dilaceram, irmãos, não podemos ter pena, nós temos que ter olhos abertos, saber quem são, reconhecer e provar os espíritos. Não é isso que a palavra nos diz, que é para a gente provar um espírito, para ver se procede do Messias ou não, porque nem todos são do Messias. Pois é, irmãos, é uma palavra que quer nos mostrar a realidade que nos circunda. Muitas vezes são usados pelo inimigo e querem fazer de tudo para atacar aqueles que, tipo Romilson e outros irmãos aí que têm usado da palavra para tentar destruir, para tentar difamar, para tentar acusar e tudo mais. Nós não concordamos com isso, sabemos que essas pessoas que trazem dúvida, que trazem questionamentos infundados para tentar macular o corpo do Mashiach, elas são usadas pelo inimigo. Essa palavra é uma advertência, né? Para que nós não nos intimidemos, mas que nós denunciemos essas pessoas, os seus posicionamentos, seus questionamentos, porque nós temos que ser aptos para discernir qual o espírito que está por trás, né? Às vezes as pessoas se aproximam com boas palavras e acabam trazendo problemas para o corpo. Neemias, né, que também é um livro muito utilizado pelo irmão Romilson, a gente sabe, né, irmãos, que quando o templo tinha sido destruído, foi colocado o fundamento. E eles estavam lá reconstruindo. E o que aconteceu? Irmãos, vieram homens para destruir, para desanimar o povo, para, vamos dizer assim, fazer com que eles se dispersassem daquela obra. E aqui eu vou ler para vocês umas partezinhas, né? Neemias capítulo 2. Quando Sanabalat, o Oronita e Tobias, o funcionário amonita, foram informados disso, de que o templo estava sendo reconstruído, mostraram-se muito aborrecidos pelo fato de ter chegado alguém para trabalhar em benefício dos filhos de Ial, os filhos de Israel. E aí depois segue ali, e aí diz assim: vinde, reconstruamos as muralhas de El-Shalã
e não seremos mais objeto de insulto. E lhes expus com a mão benfazeja de Ial como tinha estado sobre mim, narrando-lhes também as palavras que o rei... Então toda aquela história da reconstrução do templo. Tobias, o funcionário amonita, e Gósen, o árabe, zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo: que é o que estáis fazendo? Uma revolta contra o rei? Mas respondi-lhes nesses termos: é o Ial dos céus que nos fará triunfar. Nós, seus servos, vamos começar a construir. Quanto a vós, não tendes parte. Olha, irmãos, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Ial Shalom. É isso, irmãos, que às vezes nos falta posição. Se a gente sabe que uma pessoa, ela vive em pecado, ela faz coisas que desagradam ao nosso Pai, nós vamos partir o pão com aquela pessoa? Não podemos, irmãos. E aí depois nós continuamos ali, porque essas pessoas, elas contaminam o corpo do Mashiach voluntariamente. E aqui depois, lá em Neemias capítulo 3, nos diz assim: que estão fazendo esses pobres judeus? Vão desistir, ou vão sacrificar, ou terminar num só dia? Farão reviver essas pedras tiradas de montões de escombros e já calcinadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: isso que eles estão construindo, se uma raposa subir aí, derrubará sua muralha de pedras. Ouve, ó nosso Ial, a ele faz a oração. Ouve, ó nosso Ial, como somos desprezados. Faze recair seus insultos sobre suas cabeças. Ora, reconstruímos a muralha que foi restaurada por completo até meia altura. E o povo trabalhava de bom coração. Isso nós temos entre nós, irmãos, essa semana. E na semana passada, o Pai Al muitas vezes me chama ali pelas 6 horas para orar. E eu comecei a entrar ali nas lives ali da oração às 6 da manhã. Nós somos filhos de Ial dos exércitos. Nós estamos aqui, irmãos, porque Ele nos amou, nos chamou. E temos ali guerreiros, irmãos, de oração, com o coração colocado ali na intercessão, fazendo isso aqui. E isso é maravilhoso. E aqui continua: nós, ora, reconstruímos as muralhas que foi restaurada por completo até meia altura, o povo trabalhava de bom coração. Como eu dizia, nós temos bom coração, nós estamos trabalhando com bom coração. Invocamos então nosso Ial para proteger a cidade, estabelecemos contra eles um policiamento dia e noite. Ó, aqui, irmãos, a intercessão da madrugada, que é também o que nós estamos fazendo aqui. Judá, porém, dizia: decaem as forças dos carregadores, há escombros demais, jamais chegaremos a reerguer a muralha. E nossos inimigos declaravam: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, surgiremos no meio deles, e então vamos massacrá-los e arrasar a obra. Estavam chegando alguns judeus que moravam perto deles e que 10 vezes nos avisaram: eles estão subindo contra a voz de todas as localidades em que habitam. Aí é que vem: tomamos posição, pois, em lugares baixos, no espaço atrás da muralha, nos lugares descobertos. Dispus o povo por famílias, com suas espadas, lanças e arcos. Vendo o seu medo, levantei-me e fiz aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo essa declaração: não tenhais medo desta gente, pensai em Ial grande e temível, e combatei por vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Quando nossos inimigos souberem que estávamos informados e que ao frustrar-lhes o projeto, retiraram-se e voltamos todos à muralha, cada qual ao seu trabalho. E aqui continua, irmãos, podia ler, eles passavam as noites ali, vigiando, e diz ali em certo momento que com uma mão eles edificavam e com outra mão eles usavam a arma. O Messias também nos disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, se nós obedecermos a voz do nosso Pai, nós vamos tirar de letra
nós vamos prosseguir e nós vamos estar prontos no dia do arrebatamento. E não vai ter vez para o inimigo. Mas o que nós não podemos, irmãos, é ser distraídos. Ter medo das serpentes. Porque às vezes, eu já ouvi isso assim, às vezes eles vêm e falam coisas assim, terríveis. Falam mal dos irmãos, fazem coisas e ninguém toma uma posição. Nós precisamos tomar posição. Tirar, cortar fora, tirar da comunhão. Porque já é visto que só traz dano para o corpo do Mashiach. E nós não pensamos assim, nós não podemos pensar, nós somos fortes, nós vamos resistir a tudo isso. Irmãos, o veneno da serpente é fatal, sim. Se nos morde, irmãos, quem diz que nós vamos depois conseguir, depois que os nossos ouvidos foram cheios de palavras de perversidade, de desânimo, contra o irmão Romilson, contra tudo aquilo que nós temos recebido da parte do nosso Criador. Nós vamos reconhecer pelos frutos que as pessoas dão, bons e maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir mau fruto e não pode uma árvore má produzir bom fruto. Isso nós temos que fazer, pedir para o Paial que ele mostre e que essas pessoas tropecem nas suas palavras, nas mentiras que eles dizem e não ficar ouvindo as coisas que eles falam. Também o nosso Messias disse que numa fonte de água amarga não jorra água doce. É simples de nós discernirmos. Vejam, irmãos, quem mente. E se o Pai der sonhos para você, fique atento, porque o Pai está nos mostrando. Aquilo que eu falava antes, se os olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Quem são os olhos do corpo? É todo o corpo olhos? Todo o corpo vê? Hein, irmãos? Não. Quem vê são os olhos, os profetas da casa de altos exércitos. Aqueles a quem o Pai mostra coisas, essas coisas, irmãos, nós temos que começar a dizer. Nós temos que confiar naquilo que o Pai nos mostra e falar. Agora, quem recebe do Pai, que eu já vi isso acontecer muitas vezes também, recebe e não fala, irmãos, está sendo o que? Uma pessoa é trevas, são olhos que não servem para nada, e aí todo o corpo está em trevas. E outra, irmãos, colocar os espíritos à prova, provar os espíritos, não trazer a nossa casa. E se você tem dúvida de alguém, não traga para ministrar aqui. Eu sei que os irmãos são bem vigilantes. Não podemos confiar em pessoas, irmãos. Revelar as profundezas do nosso coração, as coisas profundas que nós temos. E por outro lado, também a palavra nos diz o seguinte, que é para nós orarmos pelos nossos inimigos, abençoar os que nos perseguem, e nos manter à distância. Irmãos, e eles vêm e tentam. Vamos fazer tal coisa juntos. Vamos fazer tal coisa juntos. Se nós não sabemos dizer um não, irmãos, o que vai ser de nós? Precisamos dizer não, porque às vezes é a nossa salvação. Que eu sempre peço, Paial, é a salvação acima de tudo. Hoje, amanhã e para sempre. O que importa para nós é a salvação. Aqui é só uma passagem. A nossa vida é depois. Depois leem lá, Neemias, toda essa história de como o povo venceu e conseguiu reconstruir o templo. E vamos ver 2 Coríntios 11, 20. Irmãos, não podemos tolerar essas pessoas muito tempo. Nós não podemos, irmãos, porque a nossa salvação é para nós, o nosso destino. Como eu disse, a serpente tem veneno e ela está aqui para matar, roubar e destruir. Não é só Satanás em espírito que quer destruir, são as serpentes, que são os filhos da serpente. De boa vontade suportai os insensatos, vós que sois tão sensatos, suportai quem vos escravize, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteiem. Digo, para vergonha vossa,
poder-se-ia crer que nós é que fomos fracos, pontinhos. Eu quero dizer que nós não podemos permitir que as pessoas nos esbofeteiem, que as pessoas nos tratem com soberba, que nos devorem, que nos despojem, espiritualmente falando, muito menos fisicamente. Mas quando nós vemos que pessoas estão querendo nos despojar do que nós de melhor temos, que é a fé em Yahshua Mashiach, nessa visão da era de Filadélfia, do arrebatamento que nós estamos aguardando, irmãos, não serve para nós e nós precisamos reagir com sabedoria, mas com firmeza. E é isso então que eu queria trazer para vocês e vamos ficar atentos, irmãos, porque Satanás não está brincando. E nós somos as primícias, nós somos os filhos mais velhos que vão dar o exemplo para os que ficarem na grande tribulação. Tem algo aí, amor, para te compartilhar? Bom, a palavra é dura, irmãos, de fato, mas indo lá para Apocalipse capítulo 3, quando fala a Filadélfia, capítulo 3, versículo no 11, venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, não é individualmente isso aqui, vamos passar isso aqui para todo o contexto da Filadélfia. Vamos segurar firme o que nós temos recebido e não vamos deixar que alguém tome a nossa coroa, irmãos. Vamos vigiar e orar porque os dias são maus. Nós temos que estar atentos. E não é só o inimigo, Satanás e suas potestades malignas, é a nossa própria carnalidade, que hoje o mundo está de um jeito que se a gente não estiver atento, jejuando, orando e vigiando, nós facilmente começamos a nos deixar levar por pensamentos que muitas vezes não agradam ao nosso Pai. Então, assim, obrigado aí pela paciência, agradecido pela paciência dos irmãos. É sempre uma palavra útil para que nós estejamos atentos ao tempo que nós estamos vivendo e também essas pessoas que fazem uma passagem pela Filadélfia e depois desaparecem e às vezes causam dano e essa palavra vem para nos prevenir, para evitar que esses danos corrompam aí o corpo do Mashiach, ou tentem corromper, porque o corpo do Mashiach é incorruptível. Um pequeno testemunho do malefício que uma dessas pessoas causou. Era uma pessoa que tinha o seu nome colocado como uma pessoa para imersão de outras. Era uma serpente disfarçada de Aldim que estava com o nome para imersão lá, colocado lá nos grupos. Sabe como, irmãos, que essa pessoa se apresentou para um irmão que queria se imergir? De batom nos lábios e sem camisa. E isso foi testemunhado por nós, por esse irmão, que a Dejanira está aqui, que ela ouviu a história, o Bernardo e vários. Foi assim que esse homem, que tinha um nome colocado para imergir os que estavam vindo, se apresentava. Agora vocês imaginam quantos irmãos talvez desejaram chegar e nem passaram pela porta, nem passaram pela imersão, porque ali já tinha uma pessoa, uma serpente posta ali na entrada para impedir que essa pessoa chegasse. Outra coisa, esse mesmo cidadão que recebia os irmãos de batom e sem camisa, e aí depois, claro, os irmãos não queriam mais se emergir, que é isso, que loucura? Esse mesmo homem, ele postou num grupo algo que fez uma mulher que estava vindo para Yahshua Mashiach, pelo nosso testemunho e tal, se afastar. Pelas palavras ruins que ele postou no grupo, falando mal dos irmãos de uma maneira astuta, outra pessoa também nem chegou a se imergir, já ficou pelo caminho, algo a quem Yahweh estava chamando. Então isso são dois pequenos exemplos, irmãos, mas assim, e nós assim meio pegos de surpresa, porque a gente não sabe, às vezes não vê, mas então quando o Pai nos mostrar, vamos ficar atentos, irmãos, e vamos
fazer aquilo que temos que fazer, que é tirar do nosso meio essas pessoas E essa pessoa foi tirada do nosso meio. E essa pessoa foi tirada do nosso meio. Temos que ser simples como as pombas, né? Mas prudentes como quem? Como eles são astutos. Nós também, irmãos, nós não podemos ser presas fáceis, né? Muito bem. Eu peço agora que a gente esteja orando, porque sempre é bom entregar tudo isso nas mãos de Yao, que o Ruach, ele permeia todas as coisas e desvenda os segredos dos corações, as dificuldades, os problemas, e nos ajuda a vencer cada batalha, cada dificuldade. Aleluia. Vamos estar orando. Pai amado, em nome de Yahshua Mashiach, nosso general de guerra é Yahshua, e nós seguimos os seus passos. Aí nós temos inimigos que se disfarçam muitas vezes, se dizendo judeus e não são, como diz lá na palavra. E Pai, nós queremos realmente que Tu estejas falando aos corações, pedimos em nome de Yahshua, que Tu estejas falando aos corações também, que nós possamos acionar os dons espirituais que tem dado a Tua igreja, que é profecia, palavra de conhecimento, revelação, visão, entendimento, sabedoria, todas essas coisas que compõem e devem fazer parte da nossa caminhada como corpo do Mashiach sobre a terra, a fim de que nós não sejamos enganados, que sejamos abalados de qualquer forma, ou que nosso crescimento como corpo do Mashiach seja retardado no sentido de, por tantos problemas e investidas malignas, deixemos de caminhar, deixemos de avançar. Muito antes, pelo contrário, nós possamos botar a correr os inimigos, em nome de Yahshua Mashiach, levantando bem forte o estandarte da justiça, que nós temos em Yahshua Mashiach, que nós temos na sua palavra, combatendo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahweh, porque Ele nos tem dado as armas espirituais para lançarmos por terra tudo que se opõe e se levanta contra o conhecimento de Yahweh. Nós, nessa hora, queremos estar orando pela Filadélfia, especialmente pelos irmãos que tomam o nome de Yahweh e Yahshua na sua confissão, na sua fé, e têm andado de acordo. Muitos tomam o nome, mas também não estão de acordo, não estão andando em unidade. Nesse sentido, nós pedimos ao Pai que haja um movimento entre nós, porque se nós temos o mesmo Espírito, nós temos que andar em unidade. E nós temos o mesmo Espírito, somos imergidos no nome de Yahshua, nós temos a mesma fé, a mesma palavra restaurada. Então nós temos a base comum da fé, e nesse andar nós temos que caminhar em unidade. E se alguém pensa de outro meio, nós temos muitas vezes que abrir mão da nossa subjetividade na fé para andarmos em unidade. A unidade, andar no mesmo Espírito, não quebrando, trazendo divisão no corpo, por não mantermos o vínculo da paz. Quando a pessoa realmente vem com um espírito diferente daquilo que nós conhecemos, que é o Ruach do Pai, nós já temos que logo trazer essa pessoa para o privado, quem sabe tirá-la do meio, para não acabar aí contaminando os ouvintes, principalmente aqueles que estão chegando agora. Então, Pai, nós submetemos todas essas coisas a Ti, porque nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias e são muitos os nossos desafios, mas também a Tua graça, ela nos basta, a Tua benevolência nos basta, porque ela é suficiente para nos fazer vencer sobre tudo que se opõe e se levanta. Tipo, as hostes malignas, a nossa própria carnalidade e o mundo que se levanta e se opõe contra a palavra e contra Yahshua ou Mashiach. Pai, nós entregamos aí cada ouvinte aí dessa live, nessa noite, nessa vigília, nas Tuas mãos, sob o Teu cuidado, sob o Teu guiar, o Teu falar. Dai sonhos, Pai, dai revelação. Muitas vezes a palavra que nós lemos ela é genérica, mas quando Tu queres falar particularmente com alguém sobre alguma coisa, Tu tens falado. Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para discernirmos, para com sabedoria sabermos aquilo que isso significa
e tomarmos os devidos cuidados. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, que ela realmente seja não lançada de uma forma vazia. Sim, a tua palavra ela vem e prospera para o objetivo que ela foi lançada, porque partiu de ti. Então, em nome de Yahshua Mashiach, nós te agradecemos. Assim seja. Assim seja. Aleluia.